Apareceu aí o Antônio Carlos? O Carlos? Apareceu e você está gravando. Ok. Então, recomeçando, né, e gravando também, então, o formato de curso que nós combinamos, 13 semanas, com 2 horas semanais, em 2 módulos de 1 hora. E cada módulo vai ter uma parte teórica e uma parte de teoria de 45 minutos e 15 minutos para perguntas e respostas. Isso aí é a primeira ideia. Depois a gente vai ajustando na prática, né? Esses 13 semanas é tempo suficiente, com folga, né, para a gente fazer, cobrir todo o programa desse curso. Como você sabe, o propósito geral do curso é autoconhecimento, né, porque nós vamos analisar em profundidade o ser humano, os seus aspectos físicos, energéticos, emocional, mental e espiritual, né? A parte de autocura, o cursor está aparecendo aí, né? Hein, Carlos? Sim, sim. Ok, obrigado. Então, o primeiro passo para que a gente possa praticar a autocura é ter conhecimento, né? Como tudo que existe na vida precisa ter conhecimento. E aqui nós temos uma formação terapêutica, quer dizer, a pessoa é um terapeuta. É importante lembrar a origem da palavra terapeuta, que vem do grego antigo, que significa retornar ao equilíbrio original, né? Então, a natureza ela está toda em harmonia, em homeostase. E, e quando ela está em equilíbrio, nós não temos doenças. A doença é um sinal de um desequilíbrio, está fora da normalidade, né? Então, nós temos dois tipos de formação terapêutica. Temos aquelas pessoas que desejam fazer autocura e também fazer trabalho voluntário, né, ajudar o próximo gratuitamente, que tem um valor de contribuição, e tem as pessoas que querem ser terapeuta profissional. Então, nós estamos com essas duas opções. Nós vamos aqui levantar os véus, entre aspas, né? Existem muitos véus que fazem com que as pessoas não percebam a realidade como ela é. É porque existem os véus que estão bloqueando a nossa visão, a nossa percepção da realidade. Então, nós vamos mostrar isso aí, né? E expansão da consciência, né? Todas as pessoas que estão nessa busca espiritual usam a expressão estou querendo expandir minha consciência, né? E o que significa expandir a consciência, né? Você vê que tem com mais ciência. Então, de uma forma simplificada, existem livros, né, escritos sobre consciência, o que é a consciência. Mas, de uma forma bem objetiva e sucinta, expandir a consciência é você enxergar a realidade como ela é. E para que você consiga fazer essa expansão da consciência, você precisa tirar os véus que embotam a sua visão. E existem muitos véus, como vocês verão, principalmente na próxima semana.
Então, eu peço a cada um de vocês que abram a sua mente, né? Não precisa acreditar em tudo que está vendo aqui, mas que abram a mente para o novo, para a sua transformação. Só como um pequeno exemplo, né, que nós vamos abordar em detalhes, o que a humanidade é destra, né? Ninguém observa isso. 98% da humanidade é destra. Nós temos o patriarcado, que é outra coisa que se aceita, né? É a dominação do masculino, né? Das religiões, nas empresas, é um perfil de dominação, de competição do patriarcado, né? Por que isso? A sociedade atual, ela se destaca, né, por uma queda no materialismo, né? A humanidade, não é o caso das pessoas que estão aqui, né? Mas a humanidade, ela ela se desconectou da sua essência, da sua alma. Então, ela só vê o mundo da matéria como percebido pelos cinco sentidos físicos. E existe uma manipulação religiosa muito grande. Apesar de usar o nome religião, que vem do latim religare, religar, mas as religiões, na realidade, muitas delas, principalmente as ocidentais, elas foram projetadas para desligar, não para religar. A gente vai ver isso com clareza. Então, essa aula introdutória, hoje tivemos já a apresentação dos participantes. Essa é uma jornada da alma, as confissões de um buscador espiritual. A gente vai falando ao longo do tempo, que são a minha própria experiência, né? Até chegar à terapia de frequências de luz pleiadiana e como surgiu, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Vamos ter uma visão geral do universo baseada nas leis da natureza para expandir a consciência ao nível cósmico. E nós vamos falar do MAP, Movimento Ascensional Planetário. Deixa eu tirar isso daqui. O MAP é um programa espiritual que é uma continuação da terapia de frequência de luz, que é uma terapia que requer uma iniciação, como é, por exemplo, a formação do terapeuta em Reiki, né? Que é feita através dos olhos, gravado um símbolo. E nessa terapia de frequência de luz, nós trabalhamos, formamos uma equipe com seres de luz, né? Então, é por isso que é tão importante a gente expandir a nossa consciência, abrir a mente. O que se chama hoje de seres de luz é o que nos livros sagrados, na Bíblia, chamam de anjos, né? O anjo vem do latim, significa mensageiro, né? Então, ele é um mensageiro celestial. Então, nós temos como exemplo, né, quando na concepção da mãe Maria, mãe de Jesus, apareceu um anjo, né, que ela ia ter uma concepção sem relação sexual. No livro Apocalipse, de João, do discípulo João, quando Apocalipse é revelação, aparece muitas vezes a figura. E quando o João, naquele estado de consciência mística, percebia a presença do anjo, ele se ajoelhava. Então o anjo dizia para ele: João, levante-se,
eu estou a seu serviço. Então, eu gostaria de enfatizar junto a você, como eu faço com todos os terapeutas de frequência de luz, e nós temos aqui nesse grupo de 30 e poucas pessoas, a metade já são terapeutas que trabalham, né, com essa equipe espiritual. Temos pessoas que são clientes de frequência de luz, que gostaram da terapia, dos seus resultados, e estão aqui fazendo o curso. Então, eles estão para ajudar a humanidade, né? Eles estão retornando ao planeta Terra para ajudar a humanidade. E isso é um sinal de uma nova era, né? A gente vai abordar isso aí. Então, quando eu estava... Então, em frequência de luz, retomando, nós trabalhamos com os pleiadianos, que são consciências que vêm da constelação das Pleiades. Nós vamos falar sobre isso na apresentação, ainda hoje. Normalmente, os povos nativos, eles sabem a sua origem estelar, a origem da sua alma, né? Por exemplo, os Cherokees, que hoje habitam lá em Oklahoma, nos Estados Unidos, eles dizem nos seus livros, e eu estive lá com eles em 2012, eles dizem: nossas almas vieram das Pleiades, da constelação das Pleiades, né? Os maias da América Latina e do México, lá da Península de Yucatán, eles são de Maia. Maia é uma das estrelas da constelação das Pleiades. A gente vai ver daqui a pouco. Os incas, no Peru, eles são também pleiadianos, né? Eles têm lá em Cusco, no Vale Sagrado dos Incas, um anfiteatro, que eu estive lá, inclusive, alguns anos atrás. Eles têm um anfiteatro para observar o Sol e as Pleiades, os solstícios e equinócios, para aumentar a sua vibração áurea, né? Os Kahunas do Havaí, tem até o Reiki Kahuna, os Kahunas são também povos, sementes estelares pleiadianas. Os celtas, na Escócia, na Irlanda, são pleiadianos. Os essênios, na antiga Palestina, onde Jesus teve muitos conhecimentos e várias iniciações, também são povos pleiadianos, né? Então, os pleiadianos, eles trabalham, eles vibram, a sua consciência vibra no estado de quinta dimensão. A gente vai entender isso daqui a pouco. Então, esse faz parte da equipe pleiadianos. Eles são seres, os anjos, vamos dizer assim, são especializados por raio, né? Cada qual tem o seu raio, como fosse a sua profissão, o seu talento nato. Então, os pleiadianos, eles são os terapeutas cósmicos especializados em campo magnético. E no ser humano, os campos magnéticos mais importantes são, primeiro, é o nosso coração, né? Que gera um campo magnético, a gente vai ver isso. Os nossos chakras são campos magnéticos, que a gente vai aprender a medir, fazer o diagnóstico usando o pêndulo. E os nossos corpos sutis, né? O chamado perispírito, usando a linguagem espírita, o corpo de energia humana, ou a nossa alma, nossa aura, ou campo áureo. Então, existe um ser, um anjo pleiadiano muito conhecido, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, chamado Cryon. O Cryon, ele canaliza através de vários canais, um deles mais conhecido é o Lee Carroll.
que foi quem trouxe o conhecimento sobre crianças índigo ao planeta Terra. Então, se observa que o Cryon, ele se apresenta assim, diz, eu sou Cryon, do serviço magnético. Então, é essa sua apresentação de que é um pleiadiano. O mantra de invocação, como a maioria de vocês sabe, que tem muita gente já praticando o MAP, essa meditação, o mantra é Aloha. Aloha, aloha, 3 vezes. É importante salientar que a nível energético, e tudo é energia, a nível energético, quando você dá um comando, uma afirmação 3 vezes, você está dando uma ordem. Então, quando você faz a invocação 3 vezes, você está dando uma ordem. É por isso que a gente usa as expressões amém, amém, amém. Nós vamos falar de trindades, o que significa a trindade, o poder da trindade. Os segundos seres que trabalham no MAP e em frequência de luz, durante a terapia, são os Cherokees. Então, os Cherokees são seres do plano astral. O plano astral é a 4ª dimensão, também chamado plano emocional. É o plano que envolve o planeta Terra, que é para onde a gente vai todas as noites, quando a gente dorme, ou quando a gente desencarna. Então, os Cherokees, eu lembro de uma encarnação passada, talvez até de 2, que eu era um xamã Cherokee. É por isso que eu estou nesse trabalho de divulgação dessa terapia, né? Por causa da minha origem pleiadiana. Então, os Cherokees, mediante essa invocação e essa iniciação, eles ajudam todas as pessoas, isso acontece no MAP, atuando na limpeza, na purificação do campo emocional, no campo áurico emocional. Porque se você analisa a maioria dos problemas, dos desafios que a humanidade tem, ela é de ordem emocional. As pessoas deveriam viver no mental, nós somos seres mentais, né? Mas, então, os Cherokees no plano astral, que é um plano de dualidade, de livre-arbítrio, a gente vai falar sobre isso mais, eles trabalham lá fazendo essa purificação, essa limpeza das nossas emoções negativas, vamos dizer assim. Então, nós passamos, desde 2006, quando nasceu Frequência de Luz, até 2016, a gente só trabalhava com pleiadianos e Cherokees. Pleiadianos no campo magnético e Cherokees no plano astral. Existem inúmeros livros, dezenas de livros. Se você entrar no Google sobre livros, você vai ver montes de livros falando de pleiadianos, né? E na internet também muitas informações sobre pleiadianos. Já são bastante populares, né? Está ficando cada vez mais popular. Isso é um sinal que nós estamos vivendo uma nova era. Já estamos iniciando a nova era. E do Espiritismo chama a era de regeneração, né? Eu não tenho religião, como vocês sabem, já fui espírita durante 20 anos, mas hoje eu sou um livre buscador espiritual, buscador da verdade, sem religião. Em algum momento a gente se liberta de qualquer religião, mesmo que ela seja verdadeira. Bom, então, nos livros pleiadianos, eles sempre mencionam que
eles têm uma parceria com os sirianos. Os pleiadianos são seres da quinta, da sexta dimensão. E os sirianos são de uma vibração, de um nível de consciência ainda mais elevado e, consequentemente, mais poderosos. O trabalho inicial dos pleiadianos ajudando o planeta Terra é fazendo a limpeza do que a gente chama Mãe Gaia, de um organismo vivo, a Mãe Terra. Então, a atmosfera de Gaia ela é contaminada por conta do baixo nível de consciência da humanidade atual. Então, nós temos poluição química, você sabe disso, poluição nuclear, poluição magnética. Mas a maior poluição que existe na atmosfera, no plano astral da Terra, é pelas emoções da humanidade e dos pensamentos enlouquecidos da humanidade. Então, depois de um certo momento, os sirianos, que têm esse poder maior, limpando a vibração do campo magnético da Terra, começou a ajudar a equipe pleiadiana, limpando o cérebro reptiliano e, principalmente, o cerebelo. A gente vai falar um pouco mais de detalhes, mostrando com figuras, mas a gente vai antecipando essa conversa para que, quando você vê depois, você já esteja familiarizado. E também tem o objetivo de abrir para você a oportunidade, durante esta semana, né, nós estamos hoje segunda-feira, de pesquisar, de meditar, né, de refletir sobre isso. Então, o que é que a gente vê? As pessoas que estão aqui, vocês, né? O buscador, ele já transcendeu a questão religiosa, né? Então, por exemplo, a questão da reencarnação, né? Reencarnação é lei da natureza, né? Foi uma manipulação, né, do monoteísmo hebraico judeu cristão, que tirou, principalmente no cristianismo, entre aspas, romano, no Concílio de Nicéia, que aboliu o conhecimento que todos tinham da reencarnação, até porque lembrava de vidas passadas, né? Eu, por exemplo, hoje eu lembro de flashes, vamos dizer assim, de 8, que eu gosto de chamar encadernações, 8 encarnações. Né? Então, e se você olha a história da humanidade, ela é uma história de muito medo, de muitos traumas. E esses traumas, esses medos, por exemplo, a pessoa numa vida passada, vou dar um exemplo meu. Eu, há cerca de 1000 anos, eu era uma curandeira celta e fui queimada, naquela encarnação, viva numa fogueira, por bruxaria, entre aspas. Né? Então, eu carregava esse trauma inconscientemente. Então, o Eduardo, né, ele buscando intelectualmente expandir a sua consciência, mas não conseguia fazer uma boa conexão ao eu superior, porque a vibração do medo, a vibração do trauma, é uma vibração muito baixa. Então, a pessoa que está querendo se espiritualizar, ela está no caminho oposto, ela está querendo aumentar a sua vibração. Então, você não consegue. Então, imagina, por exemplo, né?
Existem muitas mulheres que têm trauma com barata. A barata é um animal inofensivo, não ataca, não morde, não é venenoso, nem nada. Mas imagine uma mulher que viveu numa vida passada numa gruta prisioneira, que era muito comum as mulheres serem presas, né? E, e ter barata passando por cima do seu corpo. Então, o fato dela ver uma barata gera um trauma, um medo pavoroso. Então, os sirianos, eles têm este papel fundamental de limpar o nosso cérebro reptiliano, onde muitas vezes tem implantes, coisas de vida passada, a gente não vai falar disso agora, mas no cerebelo, na nossa memória ancestral, é que fica gravado até como um meio de proteção, de autopreservação física, os nossos traumas, os nossos medos, medos ancestrais, medos primordiais, né? Então, você observa no momento contemporâneo, né, o momento atual da vida desse planeta. Nós estamos no meio de um grande trauma, que é uma pandemia, de um vírus invisível, né? Então, essa pandemia vai deixar marcas, né, emocionais, vai deixar traumas em quase toda a humanidade, né? Então, os sirianos, eles se juntaram a essa equipe de pleiadianos e cherokees para ajudar como uma equipe holística as pessoas, independente de qualquer iniciação. Essa conexão com os sirianos aconteceu comigo quando eu estava na Rússia, na prisão. Naquele retiro espiritual, né, vamos dizer assim, eu tive as melhores experiências espirituais, místicas da minha vida. Foi um presente divino, né? Eu ter passado e saído, né? Porque paguei muitos karmas que tinha de vidas passadas, que precisava, que deixava a minha vibração baixa, e também fazer uma conexão ao eu superior, lembrar de vidas passadas e muitas outras coisas que eu vou falando devagarinho aí para vocês. Então, os sirianos vieram com muita clareza e ensinaram como invocá-los. Então, até este símbolo aqui, ele veio, o seu princípio fundamental, quem fez esse desenho foi o meu amigo Pietro, aqui presente, mas o conceito dele foi recebido, né? Então, você veja que aqui nós temos uma trindade criadora, né? Temos o azul, o amarelo dourado e o rosa, né? Isso é a mesma simbologia da chama trina, que é uma chama que brota, uma chama criadora que brota em nosso coração. Então, esse azul simboliza o raio do poder, do conhecimento, da purificação. Esse segundo simboliza o amor incondicional, né? Por isso que a imagem de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus, é dourado, é róseo, e por isso que as meninas, né, os enxovais de menina é róseo, e o dourado, amarelo dourado, é o símbolo da sabedoria, simbolizado pelo Buda, né? Então, aqui nós teríamos o arcanjo Miguel, o mestre Jesus e a sabedoria Buda. Então, o MAP significa movimento ascensional planetário, né?
Então, nós temos hoje, eu diria, não é muita gente, mas temos uma centena de pessoas que no Brasil, outras tantas pessoas já na Europa, está se espalhando lentamente, né? O mantra de invocação é esse aqui, foi um presente que eu recebi do montou esses desenhos, né? Aqui está as Pleiades, né? Então, o mantra dos Cherokees, aqui está, aliás, o mantra dos Pleiadianos. O som, o que importa é o som, né? Então, o som é alô, como se fosse aloha. Então, você fala aloha 3 vezes. Está invocando os Pleiadianos. Os Cherokees, aqui está o símbolo dos Cherokees, uma estrela de 7 pontas, está vendo? 3, 6, 7. O mantra de invocação é Akita Mani Io. 3 vezes. Akita Mani Io, Akita Mani Io, Akita Mani Io. E o mantra dos sirianos, aqui está a bela estrela Sírius, a mais visível no nosso céu. O mantra de invocação é Ia Iuma. Então, isso aqui é para ser feito antes de dormir. Então, eu já pediria a vocês, como parte do processo de purificação durante esse curso, eu já sei que tem várias pessoas aqui que já participam há vários meses, né? Então, que hoje, antes de dormir, faça as suas orações pessoais, né? Que você tenha a oração, é sempre bom para elevar a vibração. E aí você invoca os seres de luz, nessa sequência, coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado, né? Seja lá a nível físico, emocional, mental, e, e começa a fazer todas as noites, né? E no dia seguinte você presta atenção como se acorda, como, sobre os seus sonhos, você vai ver que você vai começar a perceber, ter mais clareza dos sonhos. O sonho, de qualquer maneira, é uma limpeza energética importante, né? Então, existe um ciclo, né? O primeiro ciclo de 108 dias, que é o Japamala do Buda, né? É o número sagrado, 108. Então, você faz por 108 dias, depois faz mais 108 dias, depois mais 108 dias, que vai dar 324 dias, e você aí fica 40 dias para completar um ano solar, e aí você vai receber intuições para fazer meditação, fazer uma dieta, alguma coisa, tá bom? Muito bem. 7h30, 8h30. Então, nós vamos fazer agora um intervalozinho de 5 minutos. Alô? Eduardo, você saiu da tela? Espera aí. Ei, Eduardo, você vai mandar essas figuras? Vou. Você vai parar de gravar, Edu? Também, eu saí da tela. Como é que eu faço para voltar cá? Você está aparecendo aqui na tela. É que você parou de compartilhar, Edu, por isso você saiu da tela. Mas você está mostrando você junto com as outras pessoas. Você vai parar de gravar agora? Primeiro eu queria voltar para a tela. Como é que eu faço? Eu tô na tela toda, só aparece eu agora. O que eu faço? Toque na sua imagem. Você vai para a Ah, tela Lúcia. Fecha o seu Carlos. microfone. Toque na sua Toda vez que você fala, você aparece na tela.
Opa, agora voltou. Pronto, então, ô Carlos, Pode falar. então, a ideia seria parar a gravação por uns 5 minutos, nesse tempo, aí depois recomeça a gravar, não é isso? Pode ser? Pronto, então eu vou fazer isso. Que fica Vê se dois tem como você módulos, né? pausar ela aí. Como? Você tem como pausar. Olha, aqui só está aparecendo interromper gravação. Deixa eu ver aqui. Ai, voltou todo mundo, graças a Deus. Pronto, a gravação será salva no Google Drive. Aí eu interrompo e depois Volta a gravar de novo. volto a gravar de novo.